meu canal, no Vale da Vitória, com o pastor Edmilson. É sempre um grande privilégio e uma grande responsabilidade ao mesmo tempo poder ter da parte de Deus a oportunidade de compartilhar com você que me assiste um texto das Sagradas Escrituras. Portanto, eu quero ler com vocês o livro de Marcos, Evangelho de Marcos. Nós vamos ler no capítulo 4, do verso 35 ao 41. E a essa leitura que vamos fazer, que servirá de base para a nossa pregação, você encontra também essa passagem que eu vou ler aqui em Mateus capítulo 8, verso 23 ao 27, e Lucas capítulo 8, verso 22 e 25. E já no início eu já te oriento a que você leia as outras passagens também, porque as Escrituras Sagradas elas se completam. Pois bem, assim diz a palavra de Deus no Evangelho de Marcos capítulo 4, versos de 35 ao 41, que fala, e tem o título aqui da Bíblia, não o nosso título, mas o título da Bíblia, de Jesus apazigua a tempestade. Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? O título da nossa mensagem é A Tempestade, Sua Grandeza e Força. A Tempestade, Sua Grandeza e Força. A palavra tempestade significa violenta perturbação atmosférica, acompanhada de relâmpagos, trovões, rajadas de ventos e pancadas de chuva ou granizo, temporal, tormenta, procela. E o significado figurado é calamidade, sofrimento, desgraça. A tempestade, tanto no seu sentido literal quanto no seu sentido figurado, fala-nos de algo pavoroso e desafiador, cuja ação destrutiva traz consigo perdas e dores, sendo que algumas delas são irreparáveis. Veremos que a tempestade, em sua grandeza e poder, pode ser maior que qualquer ser humano, mas jamais se aproximará da grandeza e do poder de Deus. Nesta feita, amados, nós trataremos dentro de 3 pontos específicos e de forma objetiva sobre este tema. O primeiro ponto é a realidade da tempestade. A realidade da tempestade. O início do verso 37 diz: e levantou-se grande temporal de vento. E levantou-se grande temporal de vento. As tempestades da vida existem e não ajudam em nada, absolutamente nada, fechar os olhos para esta verdade. Então, é necessário que nós tenhamos em mente, no nosso dia a dia, que realidades de tempestades aí, eu estou pensando na tempestade no sentido figurado, no sentido de dificuldades que ocorrem em nossas vidas, de adversidades que passamos. Nós sempre temos que ter em mente que isto faz parte da nossa existência e caminhada neste mundo imperfeito, neste mundo onde o pecado atua e habita, onde o nosso adversário tem a liberdade, claro que ainda que é uma liberdade supervisionada, porque Deus está absolutamente no controle, mas Satanás ele tem uma certa liberdade, e as imperfeições deste mundo, e mesmo as nossas
imperfeições. E aí, quando eu digo nós, eu quero dizer para você que eu falo mesmo para nós que já temos um compromisso com Cristo. A Bíblia diz que nós haveremos no final de termos um corpo glorificado, e este corpo do pecado, esse corpo que sofre com as dificuldades, esse corpo que é um corpo que ele é corruptível, ele então tem nele espaços para que dificuldades, para que situações adversas se manifestem nele. Então, num quadro geral, que não dá aqui para eu colocar para você, dada o nosso espaço de tempo, a necessidade de sermos objetivos, mas fato é que todos nós somos passíveis de passarmos por dificuldades. E talvez você diga: olha, pastor, isso é muito óbvio. Todo o ser humano, até pela experiência dele do dia a dia, ele não pode negar que a tempestade, as dificuldades da vida são reais, é verdade. A experiência da vida, ela é alguém que aponta para nós que não tem como dizer que não existe, mas às vezes queremos fechar os olhos, às vezes ouvimos pregações como que dizendo que cristãos fiéis a Deus não podem passar por adversidade, e quando estão passando é sinal de fruto de falta de fé. Então nós temos que estar atentos que a realidade, que as tribulações, que as adversidades, as tempestades da vida, ela é algo real, ela é algo que está aí e que vez ou outra bate a nossa porta. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude, como nós haveremos de ver na sequência dos pontos que virão. Mas fato é que as adversidades são reais, seja na porta de um ou de outro. Portanto, passamos então para o segundo ponto, que diz: há tempestades que são maiores que nós. Há tempestades que são maiores que nós. Continuidade do verso 37 diz: e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Todos nós somos dotados de capacidade, uns mais, outros menos, e dependendo do tamanho da tempestade, até suportamos, até podemos suportar. No entanto, há algumas que são maiores que qualquer seres humanos. Então, existem algumas dificuldades que batem a minha e a sua porta, que a nossa estrutura e capacidade nos dão condição de lidar e lidar bem com elas, e trazer solução, e resolver e mudar aquele quadro, vamos dizer assim, de adversidade em bonança. Existem coisas que estão dentro dos nossos limites, mas existem situações, adversidades, que fogem a qualquer limite humano. Por mais que essa pessoa seja muito estruturada em qualquer campo que seja de estrutura da vida, econômico, emocional, espiritual, enfim, financeiro, intelectual, essa pessoa, ela verá que suas capacidades se tornam totalmente sem poder, se tornam totalmente impotentes diante daquela adversidade. Então, essa verdade de que há tempestades que são maiores que nós, é preciso também fazer parte do nosso entendimento sobre as adversidades. Então, primeiro, sabemos que a tempestade ela é real, e que um momento ou outro, uma adversidade ou outra bate a nossa porta. Segundo, temos ciência que há algumas tempestades que sim, elas são maiores do que nós. Se parássemos aqui na nossa mensagem, então encerraríamos de forma frustrante e desesperançada. Mas nós temos o terceiro e último ponto para dar esperança para nós. E qual é esse ponto? Nenhuma tempestade é maior que Jesus. Nenhuma tempestade é maior que Jesus. Verso 39. E ele, despertando, ele quem? Jesus, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o que aconteceu, pastor? Continua o versículo que vai nos dizer o que aconteceu. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Nada é ao menos difícil para Deus
o que dirá impossível? Pois um dos nomes de Deus é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então veja bem, nós não podemos dizer que Deus tem alguma coisa que lhe é difícil. O que é uma coisa difícil? A coisa difícil é algo que você tem que empreender muito esforço para conseguir resolver. Mas sim, a despeito de ter que empreender muito esforço, ainda assim você tem condição de resolver. Isso é o difícil. Agora, quando se diz algo impossível, é algo que não tem como resolver. Então Deus não conhece nem aquilo que é difícil. Não está correto eu e você dizer em relação a Deus: olha, aquilo Deus resolve, mas é difícil. Deus vai resolver, mas será difícil. Ou Deus resolve, mas é difícil. Não. Para Deus o difícil e o impossível são duas palavras que não existem. Então, se não existe difícil, que dirá o impossível? E o que vem nos mostrar isso é um dos nomes de Deus. Já em mensagens anteriores disse para vocês que os nomes de Deus falam do seu caráter, manifestam os seus atributos. E aqui nós temos o atributo que é o atributo que fala de Deus como Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. Então, qual a importância de Deus ser o Deus Todo-Poderoso? É a importância de que nós então podemos saber que, embora as adversidades são reais, embora as tempestades estão aí, embora existam tempestades que fogem ao nosso domínio e controle e à nossa condição de existência, Deus está presente e com Ele não existe tempestade que Ele não possa agir. Portanto, o nosso Deus é um Deus Todo-Poderoso, que pode intervir, nos dando vitórias sobre as tempestades, dando-nos vitórias diante das adversidades. E deixa eu dizer algo para você, para que eu seja bem bíblico: mesmo quando nós saímos derrotados diante de adversidades, se não é por fruto de pecado nosso, mas nós somos derrotados como cristãos. Os cristãos sofrem derrotas no campo material e natural, não se esqueça disso. Ainda assim, aquilo concorrerá para o nosso bem. Então, ainda assim, aquilo em última análise, sim, de uma maneira ou de outra, e muitas vezes não sabemos nem explicar, Deus usará daquele resultado final para poder nos trazer vitória. E mesmo quando até somos submetidos, ou até Deus permite que a nossa vida seja tirada, como muitos dos cristãos da igreja primitiva, ainda assim, aquela morte não será a nossa derrota, esse último inimigo não será a nossa derrota, mas será a confirmação, porque passaremos para a eternidade, vencendo o nosso último inimigo em Cristo Jesus, que é a morte, e teremos a vida eterna, ou confirmaremos a vida eterna para estar para sempre com o Senhor. Assim nós concluímos dizendo, e se atenha muito bem à conclusão, por gentileza, a questão não é a presença de uma tempestade maior que nós, a questão não é essa, mas sim a presença de um Deus maior que a tempestade. Conclusão simples, curta e que vale a pena repetir para você. A questão não é a presença de uma tempestade maior que nós, mas sim a presença de um Deus maior que a tempestade. Senhor, em nome de Jesus, eu nesta hora, debaixo da autoridade do santo nome do Teu Filho, ó Deus, eu te peço que abençoe essa pessoa que precisa. Senhor, em nome de Jesus, eu possa, querido Deus, de uma maneira tremenda e poderosa, ó Deus, dar a essa pessoa, Pai, entendimento ou fortalecimento nesse entendimento, Senhor, de que sim, vivemos um mundo onde somos sujeitos a tempestades diversas, que sim, existem algumas que estão muito além da nossa capacidade, mas que sim, sobretudo e finalmente, nós que somos aliançados com o Senhor, que levamos o Senhor a sério, ó Deus, nós temos o Deus que está acima de todas as tempestades, um Deus que não conhece, como foi dito, nem o difícil, o que se dirá o impossível. Portanto, Pai, a questão não é as adversidades
adversidades, indiferente do tamanho que elas são, mas a questão está em nós estarmos andando de um lado, ó Pai, de um Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor, e estarmos fiados no Senhor, confiantes no Senhor, seguros no Senhor, porque Tu és, entre outros nomes que o qualificam, o Senhor é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e é no Senhor, na Sua palavra, no Seu amor, na Sua misericórdia, que nós, Pai, nos fiamos e confiamos, portanto podemos estar certo que no final de tudo, ó Deus, sairemos mais do que vencedores em Cristo Jesus, aquele que nos amou. E eu oro também, querido Deus, a autoridade santa do nome de Jesus, ó Pai, pedindo que sobre esta casa, sobre este lar, sobre estas pessoas, se manifeste o Teu poder, poder que cura, poder que liberta, poder que restaura, poder que muda e transforma a história de vida, no nome de Jesus. Te clamo, Senhor, que toda e qualquer ação do adversário seja totalmente neutralizada, desfeita para louvor da Sua glória, no nome de Jesus eu oro e agradecido ao Pai querido, amém, graças a Deus. Aproveito para te pedir que você comente, faça os seus comentários, que você dê o seu like, que você possa compartilhar os vídeos. Ora, se ainda não é assinante do canal, assine o canal, assine lá, coloque lá o sininho, né? Ou melhor dizendo, ative o sininho das notificações, para que você sempre receba informação quando novos vídeos forem postados. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida. Amém, amém, graças a Deus.